Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa sexta-feira, 4 de junho de 2021, teremos 5 palpites. Vamos começar com amistosos internacionais e vamos fechar nas eliminatórias da Copa. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Espanha e Portugal. Jogo que vale um amistoso preparatório para a próxima Euro e duas fortes equipes, duas equipes que chegam bem cotadas ao título. A equipe espanhola, nos últimos 5 jogos, são 3 vitórias e 2 empates. Mas a gente contando apenas os últimos 3 jogos que foram válidos pelas eliminatórias da Copa, a Espanha vem de 2 vitórias e 1 empate. Jogos em que a Espanha teve bastante dificuldade, principalmente contra a Geórgia e a Grécia. Jogo que a Espanha teve muito sufoco com a Geórgia, mas conseguiu fazer o seu segundo gol ali no finalzinho do jogo. Mas contra a Grécia foi uma equipe muito difícil de furar o sistema defensivo e acabou empatando. Então por esses jogos deu para ver que a equipe espanhola tem muita dificuldade com equipes que se fecham, até porque a equipe espanhola está muito mudada, tem muitos jogadores diferentes. Já a equipe portuguesa já é uma equipe mais assim encorpada, com jogadores muito bons e na minha opinião também vem muito forte para essa Eurocopa. Uma equipe que deu um certo trabalho com a Sérvia, era para ter ganhado o jogo com aquele gol do Cristiano, que a bola entrou e o juiz não deu, mas nos outros jogos, apesar de uma pressão muito forte com o Azerbaijão, ganhou de 1-0 só, com o Luxemburgo foi um pouco mais tranquilo. Para esse jogo, galera, eu acredito e vejo Portugal um pouco melhor, um pouco mais qualificado, pelos jogos que essas equipes apresentaram nas eliminatórias da Copa na última rodada. Até porque nem Espanha, nem Portugal enfrentou equipes tão fortes assim. A Espanha teve muito trabalho com Geórgia e com Grécia, com Kosovo mais ou menos, mas a equipe de Portugal era para ter vencido a equipe da Sérvia, jogou bem também e nos outros jogos fez o dever de casa e mostrou um bom futebol. Sem falar que os últimos jogos entre essas seleções são dos últimos 4 jogos que Portugal não perde, são 3 empates e uma vitória portuguesa. Então nosso palpite para esse jogo é um dupla chance Portugal ou empate. Odd está na casa de 1,67, porque eu acredito que a equipe portuguesa é mais time no momento, mais time assim, um pouco mais qualificado no momento, tem um elenco mais recheado e a Espanha tem sérias dificuldades em furar algumas defesas e quando joga com Portugal não tem tido bons resultados. Então pelo que essas equipes vêm desempenhando, pelos jogadores que cada um conta, eu acredito que Portugal está no momento melhor, que vai ser um jogo bem travado, isso vai ser, mas eu vejo Portugal com um ligeiro favoritismo e deve sair com menos um empate desse jogo, até porque é um jogo preparatório, um jogo que serve para duas equipes se trabalharem, mas também que pode ser um jogo muito truncado porque são duas boas equipes em campo. Por isso eu acredito num dupla chance Portugal, um empate, odd na casa de 1,67, porque a equipe portuguesa, na minha visão, nesse momento é um pouco melhor. Passando agora para Progresso e Liverpool Montevideo, jogo válido pela primeira divisão uruguaia. O Liverpool Montevideo atual terceiro colocado com 6 pontos e o Progresso ali em 14º com 2 pontos. Enquanto a equipe do Progresso não começou muito bem a competição, nos seus 3 primeiros jogos são 2 empates e 1 derrota, a equipe do Liverpool Progresso já começou diferente, são 2 vitórias e 1 empate, uma equipe que desde a temporada passada vem fazendo uma boa campanha, vem fazendo bons jogos, quase classificou para as competições internacionais e nessa temporada também já começou muito bem. E sem falar que os últimos 5 jogos, mais precisamente os últimos 2 jogos, o Liverpool Montevideo sempre teve uma vantagem sobre o Progresso. São 2 vitórias nos últimos jogos, então por isso, galera, tendo em vista todo esse contexto, eu acredito que a equipe do Liverpool deve sair com ao menos um empate desse jogo. Por isso, dupla chance Liverpool Montevideo ou empate, odd está na casa de 1,43, porque a equipe visitante começou melhor a competição, assim como tinha terminado a temporada anterior, e o Progresso tem sérias dificuldades depois que veio da segunda divisão. Uma equipe muito retraída, muito defensiva e que nesse começo de competição marcou apenas um gol e tomou 3, enquanto a equipe do Liverpool já marcou 9 e tomou 5. E mesmo jogando fora de casa, eu vejo a equipe do Liverpool mais qualificada, mais encorpada
encorpada, sem falar que os últimos 2 jogos entre Progresso e Liverpool na casa do Progresso foram 2 vitórias do Liverpool Montevidéu. Por isso eu acredito que essa tendência deve manter pelo contexto, pelo início de campeonato de cada equipe. Então, dupla chance no Liverpool Montevidéu ou empate, odd na casa de 1,43 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Itália e República Tcheca, outro jogo que vale apenas amistoso preparatório para a próxima Eurocopa. A Itália vem de uma sequência muito boa mesmo. O time está jogando muito redondo. Nos últimos 5 jogos são 5 vitórias, enquanto a equipe da República Tcheca nos últimos jogos deu uma oscilada bastante. Aqui, se a gente for contar só os últimos 3 jogos da Itália, válidos pelas eliminatórias da Copa, foram 3 bons jogos, com 3 boas vitórias bem seguras, enquanto a equipe da República Tcheca, nos 3 jogos válidos pelas eliminatórias, também goleou a Estônia, empatou com a República Tcheca, com a Bélgica, um resultado muito bom, mas acabou perdendo de País de Gales. E quando essas duas equipes se enfrentam, a Itália, apesar de a gente ter confrontos bem antigos, assim, datados de 2013, o último, a Itália nos últimos jogos levou uma vantagem. Os últimos 3 jogos são 2 vitórias italianas e 1 empate. E para esse jogo, galera, eu acredito que deve ser um jogo para gols. Até porque Itália e República Tcheca estão se preparando. A Itália é aquilo que eu falei, é uma equipe que marca os seus 2 gols e dá uma recuada, cadencia o jogo, apenas controla a partida. Já a equipe da República Tcheca, quando pegou equipes, vamos considerar, iguais ali no mesmo escalão, sempre tinha uma dificuldade. Quando pegou a equipe belga, que é uma equipe muito forte, tomou um gol, conseguiu jogar, conseguiu marcar seu gol e recuou também. Para esse jogo, acredito que não deve ser diferente. Deve ter uma posse ofensiva da equipe italiana, mas pelo futebol que vem apresentando, deve conseguir furar essa barreira, deve conseguir marcar os seus gols e a República Tcheca vai sair apenas no contra-ataque, deve explorar ali os pontos deixados na defesa italiana. Por isso eu acredito que ao menos 2 gols nesse jogo é possível, então mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,40, mas é um jogo com 5 minutos, essa odd está batendo 1,50 e eu vejo com muito valor. Por quê? Vejo com muito valor e vejo com muito risco também, porque a equipe italiana é muito forte, é uma equipe que não está tomando tantos gols, está muito sólido defensivamente, que é uma característica das equipes italianas, mas está sempre deixando o seu, está sempre marcando o gol. E agora pega a República Tcheca, que mostrou ser uma boa equipe, que deu um trabalho muito duro para País de Gales e para a Bélgica, e quando pegou a Estônia mostrou um bom futebol. Então eu acredito que deve ser um jogo para ao menos 2 gols, um pouco arriscado, mas eu acredito que 2 gols no jogo deve ser possível, até porque a gente está falando de um amistoso e bota a equipe italiana, que é uma equipe muito boa, que vem de jogos muito qualificados, e uma equipe teoricamente mediana, mas que também vem apresentando um bom futebol. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50, ali com 5 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Goiás e Confiança, jogo válido pela Série B, segunda rodada. O Confiança, atual segundo colocado, com 3 pontos, ganhou o primeiro jogo do Cruzeiro, e o Goiás, o 15º, com 1 ponto, empatou com o Sampaio Correia. Jogo, galera, que apesar de ser um começo de competição, eu vejo o Goiás um pouco melhor. O Goiás, quando começou o torneio, começou com um time muito remontado, muitas caras novas, mas eu vi um bom jogo da equipe goiana, bons jogadores, e eu acho que quando encaixar pode dar muito trabalho nessa competição. Já a equipe do Confiança teve um trabalho com a equipe do Cruzeiro, chegou a estar ganhando de 1-0 e tomou um empate com 2 jogadores a mais em campo. Só após isso que a equipe foi jogar bola, que a equipe foi fazer o seu placar, e agora enfrenta a equipe do Goiás jogando em casa, com um elenco que está começando a querer encaixar, um elenco com bons jogadores contratados. Eu acredito que a equipe goiana deve levar uma ligeira vantagem, deve comandar as ações da partida, até porque joga em casa. Por isso nosso palpite para esse jogo é um empate anula aposta no Goiás, odd está na casa de 1,35, mas é um jogo ali que a gente vai acompanhar, essa odd batendo 1,40, 1,45, 1,50 eu vejo com bons olhos, porque a equipe goiana, apesar de ser um começo de competição e ter jogadores chegando agora, a equipe tem bons nomes e pega a equipe do Confiança, uma equipe que não fez tão bem assim um campeonato sergipano, e além disso deu muito trabalho com o Cruzeiro, e o Cruzeiro tinha 2 jogadores a menos em campo. Então eu acredito que o Goiás deve levar uma vantagem nesse jogo, além de jogar em casa, e pelo que mostrou na primeira rodada ambas as equipes. Por isso o nosso palpite é um empate anula aposta no Goiás, odd na casa de 1,40 a 1,50 no decorrer do jogo.
Passando agora para o último jogo do dia, Brasil e Equador. Jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A gente tem o Brasil, primeiro colocado, com 12 pontos e o Equador ali em terceiro com 9 pontos. Jogo de duas boas equipes que nas 4 primeiras rodadas foram muito bem. O Brasil nos seus 4 primeiros jogos dessas eliminatórias são 4 vitórias, a equipe muito dominante no cenário sul-americano. E a equipe do Equador, a mesma coisa, 4 vitórias e boas vitórias contra Colômbia e Uruguai, fortes equipes candidatas a estarem na próxima Copa. E é um jogo, galera, que eu vejo com uma boa oportunidade para gols, porque a gente tem duas equipes que começou muito bem, a seleção brasileira tem um poderio ofensivo muito forte e a seleção equatoriana também mostrou isso, até porque nos 4 jogos dessas eliminatórias pelo lado do Brasil, em 2 tivemos 3 gols ou mais. Já o Equador, nos seus 4 jogos dessas eliminatórias, todos tiveram 3 gols ou mais. Apesar de no confronto direto entre essas equipes, nos últimos 5, apenas 2 ter 3 gols ou mais, eu acredito que deve ser um jogo para gols devido ao que essas equipes apresentaram no começo das eliminatórias. Por isso nosso palpite para esse jogo é um mais de 2.5 gols. Odds já está na casa de 1,70, até porque o Brasil marcou 12 gols e tomou apenas 2, mas agora pega uma forte equipe que já marcou 13 gols na competição e também já tomou 6 gols. Então eu vejo com bons olhos, até porque o Brasil tá jogando em casa, tem uma forte seleção, tem um elenco muito bom de jogadores e pega uma equipe que costumeiramente costuma dar certos trabalhos para a seleção brasileira, mas que costuma ser um jogo para gols, até porque é uma equipe que começou bem, deve sair para o jogo, deve tentar pontuar e quem sabe até uma vitória. Já ganhou de Colômbia, já ganhou de Uruguai, não é impossível também uma vitória sobre a seleção brasileira. Então deve sair para o jogo, deve jogar no início, deve ficar mais retraída, as ações devem ser mais da seleção brasileira, mas eu vejo ainda um jogo para gols, até porque o Brasil abrindo o placar, aí que a seleção equatoriana tem que sair para o jogo e pode ser um jogo com mais tendência ainda para o mercado de gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,70 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 5 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!